A humanidade construiu impérios baseados na compreensão das leis naturais. Nós aprendemos a prever a gravidade, a manipular a eletricidade e a mapear o genoma. Chamamos isso de ciência. Mas existe uma fronteira onde a ciência colapsa. Existe um ponto onde a lógica matemática se desfaz e o incalculável assume o controle. Para o Deus da Bíblia, a realidade física não é um limite rígido, é uma tela fluida. O que chamamos de milagre não é mágica, é a intervenção da autoridade suprema sobre a sua própria maquete. Quando o autor do código decide reescrever uma linha de programação em tempo real, o universo não tem escolha a não ser obedecer. Neste dossiê do Manuscritos Perdidos, não vamos apenas contar histórias de domingo. Vamos analisar, com profundidade cirúrgica, os momentos em que o Criador invadiu a criação, suspendeu a física, humilhou a biologia e provou que ele não apenas está no controle, ele é o controle. Prepare-se para conhecer os feitos mais absurdos e aterrorizantes do Todo-Poderoso. Ato 1. A violação da hidrodinâmica, o Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho é frequentemente infantilizada em filmes e desenhos. Mas vamos olhar para a física daquele momento. O texto de Êxodo 14 não diz apenas que o mar se abriu. Diz que as águas formaram muros à direita e à esquerda. Estamos falando de milhões de toneladas de água, exercendo uma pressão hidrostática colossal, sendo subitamente contidas por um campo de força invisível. A ciência nos diz que a água busca o nível mais baixo e que a pressão aumenta com a profundidade. Para manter duas paredes líquidas verticais, Deus teve que anular a gravidade localmente ou alterar a tensão superficial da água em nível molecular, transformando o líquido em uma estrutura semissólida, enquanto mantinha o fundo do mar, que deveria ser lama e lodo profundo, instantaneamente seco e rígido o suficiente para suportar o peso de gado, carroças e milhões de pessoas. Isso não foi apenas vento. O vento oriental foi o instrumento, mas a física do evento sugere um controle absoluto sobre os estados da matéria. O Criador segurou o oceano com a mão, criando um corredor de salvação no meio do caos. Para o exército egípcio, aquelas paredes de água não eram apenas um obstáculo. Eram a visão aterrorizante de um Deus que usa os elementos como armas de guerra. Quando as paredes colapsaram, não foi gravidade. Foi o juízo divino sendo liberado sobre a arrogância humana. Ato 2. A termodinâmica reversa a fornalha de Dura. Na planície de Dura, o rei Nabucodonosor criou o que podemos chamar de um ambiente de plasma. A ordem para aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal tinha o objetivo de criar um calor radiante tão intenso que matou os soldados que apenas se aproximaram da porta. Estamos falando de temperaturas que provavelmente ultrapassavam 1000 graus Celsius, onde a proteína humana é vaporizada instantaneamente e os pulmões queimam ao inalar o ar. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego caminharam dentro desse inferno térmico. O relato bíblico é específico e chocante. O cheiro de fogo não passou para eles. Isso desafia a termodinâmica em todos os níveis. Deus não apenas impediu que a pele deles queimasse, Ele criou uma bolha de isolamento atmosférico ao redor deles. O fogo continuava queimando. As cordas que os amarravam foram consumidas, mas os corpos deles se tornaram imunes à transferência de calor. E o mais assustador, havia um quarto homem, uma teofania, uma aparição pré-encarnada do Cristo, caminhando no meio da combustão. Isso nos mostra que a presença de Deus é mais real e mais densa do que o fogo físico. Onde Deus está,
As leis da natureza se calam. O fogo reconheceu o seu Criador e perdeu o poder de ferir. Ato 3. O comando biológico, a ressurreição de Lázaro. A morte é o limite final da ciência humana. É o triunfo da entropia, a degradação irreversível da ordem para o caos. Quando Jesus chega ao túmulo de Lázaro, ele não enfrenta apenas uma doença, ele enfrenta a decomposição. Marta é clara: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. No 4º dia, a autólise celular já liquefez os órgãos internos, o cérebro perdeu sua estrutura e o sangue coagulou e se separou. Lázaro não precisava de cura, ele precisava de recriação. O grito de Jesus: Lázaro, vem para fora, foi um comando criativo semelhante ao haja luz do Gênesis. Naquele milissegundo, trilhões de bactérias necrófagas morreram. Tecidos liquefeitos foram reconstituídos. Conexões sinápticas que guardavam as memórias de Lázaro foram restauradas do nada. E o coração bombeou sangue fresco onde antes havia apenas podridão. Isso é o poder absurdo de Deus sobre a biologia. Ele não está preso ao ciclo da vida e da morte. Ele é a própria vida. E quando essa vida entra em contato com a morte é obrigada a recuar. A ressurreição de Lázaro é a prova documental de que Deus possui o backup de cada átomo do nosso ser e pode restaurá-lo quando bem entender. Ato 4. A geopolítica celestial. O juízo das 10 pragas. Muitos veem as 10 pragas como truques de mágica para assustar Faraó. Mas uma análise profunda revela algo muito mais estratégico. Foi um desmantelamento sistemático do panteão egípcio e da física local. Quando Deus transformou o Nilo em sangue, ele não apenas poluiu a água, ele atacou Hapi, o deus do Nilo, e alterou a estrutura molecular de milhões de litros de água corrente em uma substância biológica complexa. Quando ele trouxe a escuridão que se podia apalpar por 3 dias, ele humilhou Ra, o deus Sol, e suspendeu a propagação de fótons sobre uma área geográfica específica, enquanto mantinha a luz na terra de Gósen, a poucos quilômetros de distância. Isso demonstra um controle seletivo da realidade. Deus pode alterar a física para um grupo de pessoas enquanto a mantém normal para outro ao lado. Ele usou a natureza, rãs, piolhos, gafanhotos, clima, como um exército obediente. A natureza não é neutra. Ela é serva de Deus. O caos no Egito foi, na verdade, a ordem divina sendo imposta sobre a idolatria humana. Ato 5. O Deus da realidade última. Ao estudarmos esses feitos, chegamos a uma conclusão inevitável e assustadora. O mundo material em que vivemos, essa cadeira onde você senta, o ar que você respira, o chão sob seus pés, é menos real do que a palavra de Deus. A matéria é temporária, manipulável e frágil diante dele. O Deus da Bíblia não é uma ideia filosófica. Ele é o arquiteto que pode pausar o sol, solidificar o mar, esfriar o fogo e reverter a morte. E a pergunta que fica para nós, do Manuscritos Perdidos, é: por que tememos as circunstâncias da vida se servimos ao dono das circunstâncias? Se ele fez o universo com a ponta dos dedos, o seu problema não é nada para ele. A única resposta racional diante de tal poder é a rendição absoluta. Nós não explicamos Deus, nós o adoramos. Inscreva-se no canal. Aqui, continuaremos escavando a verdade. Doa a quem doer. A ciência descreve o como, mas só a Bíblia revela o quem. Comente abaixo. O meu Deus é soberano. E até a próxima investigação.